Vamos falar um pouco sobre transitividade verbal, complemento verbal, transitividade, o que é isso afinal? Bom, quando a gente encontra o predicado em uma oração, nós precisamos analisar a sua transitividade verbal, ou seja, analisar aquele verbo. Se aquele verbo ele é um verbo intransitivo, se ele é transitivo direto, indireto ou direto e indireto. O verbo intransitivo, o VI, é aquele que não precisa de complemento. Eu não preciso de mais nada, o verbo ali já me deu tudo que eu estava precisando. Olha os exemplos. Maria desmaiou. Pronto, não precisa mais falar nada. Já vou acudir a Maria. O passarinho fugiu. As crianças dormiram. O vento soprou. São tipos de orações com verbos intransitivos. Aquele que não precisa de um complemento, tá? E o verbo transitivo direto? Todos os transitivos, os intransitivos, eles não precisam de complemento. Mas todos os transitivos, todos eles precisam ser completados. E dentro dessa transitividade, dos verbos transitivos, eu tenho o direto, eu tenho o indireto e eu tenho o direto e indireto. O verbo transitivo direto, a pergunta que eu vou fazer para o verbo é o que ou quem. Para os transitivos indiretos, a pergunta sempre vai vir uma preposição mais o que. Por exemplo, de que, para que, ou de quem, para quem. E o verbo transitivo direto e indireto, eu consigo encaixar todas essas perguntinhas aí. Eu consigo encaixar o que, para que, de quem, todas elas dá pra gente encaixar dentro do transitivo direto e indireto. Vamos exercitar para melhor esclarecer? Classifique os verbos quanto à transitividade. Eu escutei algo. Qual é o verbo? Escutei. Mas quem escuta, escuta o que? Se é o que, é um verbo transitivo direto. VTD. Os pais lamentam o descaso com a educação. Cadê o verbo? Lamentam. Lamentam é um verbo, é uma ação de lamentar. Mas quem lamenta, lamenta alguma coisa. Lamenta o que? Verbo transitivo direto. Preciso de carona. O verbo é preciso. Mas quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de quê? Se é de que, é um verbo transitivo indireto. VTI. Agradeço a todos a presença. Agradeço o quê? A presença. A quem? A todos. As duas perguntinhas entrou. Verbo transitivo direto e indireto. Ao filho, o pai chamou. Aqui era o verbo, era agradeço, né? Chamou. Pronto. Chamou. Não preciso mais saber de nada. Ao filho, o pai chamou. VI. Verbo intransitivo, que chamou, não precisa de complemento. Questão 2. Vamos analisar esse trecho e dizer os verbos que estão em negrito, qual é a sua transitividade. Quando repetir isto, quem repete, repete alguma coisa, repete o que. Então, aqui é VTD, verbo transitivo direto. O primeiro já sei que é verbo transitivo direto. Opa, muito escuro. Pronto. Pela terceira vez, pensei. Mas quem pensa, pensa em alguma coisa, né? Quem pensa, pensa
em que. Pensa em alguma coisa. Lembra que eu falei que o verbo transitivo indireto, ele sempre vai vir com uma preposição. E aí vem a pergunta. Então aqui é em que. A preposição é em. Podia ser de que, podia ser para que, né? Então aqui é um verbo transitivo indireto, tá bom? Porque quando eu penso em alguma coisa. Então eu tenho em que, uma preposição e a pergunta que. Quando eu repeti isto pela terceira vez no seminário, mas como se pensa em perigo que passou. Pronto, o perigo passou. Não preciso completar mais nada, o perigo passou. Preciso falar mais nada aqui. Verbo que? Intransitivo, né? Então eu tenho o que? Um transitivo direto, eu tenho um transitivo indireto e tenho, pronto, essa aqui então é a nossa questão correta, letra A. Eu tenho um transitivo direto, quem repete, repete o que. Eu tenho um transitivo indireto, quem pensa, pensa em que. E quem passou, passou, né? Não preciso completar mais nada, intransitivo. Terceira questão, olha, essas questões são de vestibular, viu? Assinale a alternativa em que o verbo é transitivo direto, ou seja, a pergunta vai ter que ser o que, né? Lembra que eu falei o que ou quem? Comprei o que? Um terreno. Epa, já achei, nossa, já achamos aqui a alternativa correta. Quem compra, compra alguma coisa. Quem compra, compra o que, né? Então, alternativa A. Questão 4, vamos lá. Identifique a alternativa em que o verbo é transitivo indireto, ou seja, preposição mais que, né? Ou mais quem. Quem cumpre, cumpre o que? Expectativas, então não pode ser. Concordo, quem concorda, concorda com quem? Aí já encontramos a resposta, né? Porque quem concorda, concorda com o que ou concorda com quem. O com, ele é uma preposição, né? Então a preposição mais a pergunta que ou pergunta quem, eu tenho o verbo transitivo indireto, tá? O transitivo indireto, ele não, vocês não podem limitar-se só ao de que, ao de quem, ao para que ou para quem. Vocês têm que pensar que é uma preposição mais a pergunta que ou a pergunta quem. Então pode ser em que ou em quem, pode ser com que ou com quem, tá entendendo? Então tem que ter uma preposição mais as perguntas que ou quem. Questão 5. Identifique os complementos verbais, que são objetos diretos, objetos indiretos e objeto direto e indireto. Então a gente vai ter que identificar aqui o que é objeto direto, o que é objeto indireto e o que é objeto direto e indireto. Duvido. Quem duvida, duvida de alguma coisa, duvida de que. Então aqui, ó, duvido de que, verbo transitivo indireto. O tema interessa a quem? A quem? A é uma preposição, né? Esse a vem com uma preposição. Preposição mais a pergunta, verbo transitivo indireto. Ninguém gostava. Quem gosta, gosta de alguém, ou de quem, ou de que, verbo transitivo indireto. Não provou. Quem não prova alguma coisa, não prova o que, verbo transitivo direto. Conhece o funcionário novo. Quem conhece, conhece o que, não é isso? Conhece o que? O funcionário novo. Então, VTD.
Ofereceram. Quem oferece, oferece o quê? Oferece o presente. A quem? Ao aniversariante. Então aqui eu tenho duas perguntas. VTDI. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Então ofereceram o quê? Um presente. A quem? Ao aniversariante. Então tem os dois aí. Amem a Deus. Quem ama, ama alguém. Ama quem? Né? Então, ama a uma pessoa, ama a Deus nesse caso. Então, verbo transitivo direto. Porque quem ama, ama o quê? Ama quem? Ok? Então, é só vocês saberem as perguntinhas. O que ou quem? Transitivo direto. Preposição mais perguntinha. Transitivo indireto. Pode ser para que, para quem, de quem, com quem, com que, com quem, com. Pode ser a quem, ao que, tá bom? Então, tudo isso pode estar incluído aí no verbo transitivo indireto. Sempre que tiver uma preposição, mais a pergunta. E o verbo transitivo direto e indireto cabe tudo aí, né? Cabe total. As perguntas que você conseguir encaixar, tá bom? Identifique as alternativas em que a função não corresponde aos termos em negrito. Adorava as piadas. O anel pertence a Maria. Maria recebeu o anel. Recebeu o que, né? O anel, tá certo. João escolheu o que? Escolheu o anel. De quem? De Maria, tá certo também. Deu o que? Deu algo. Para quem? Para ele comer. Tá certo também. A única errada é esse daqui, que vocês não estão nem vendo esse assunto. Direto preposicionado. Vocês não estão nem ainda chegar nesse assunto, mas já estou dizendo que a resposta seria preposicionado, porque o objeto direto está posicionado logo após ao verbo, tá bom? Então, por isso que é um objeto direto preposicionado. Vamos para a próxima, porque essa daí eu não vou nem abordar, que vocês não estão vendo ainda esse tipo de assunto. Questão 7. Classifique os verbos quanto à tua transitividade. Ué, já fizemos essa, não? Não, mas parece que fizemos. Comprou. Quem compra, compra alguma coisa. Comprou o quê? O vestido, não é isso? Comprou o vestido. Então, o quê? Para quem? Para a namorada, né? Então ele comprou o vestido, o que? Para a namorada. Para quem? Então nós temos dois aqui: verbo transitivo direto e indireto. Ele adora jogos. Quem adora alguma coisa. Adora o que? Adora jogos. Verbo transitivo direto. Gosta de filme. Quem gosta, gosta de quê? Gosta de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Este livro pertence à biblioteca. Quem pertence? Pertence a alguma coisa. Então, a que? Preposição mais a perguntinha, verbo transitivo, indireto. Mandei. Quem manda? Manda o quê? Manda uma mensagem, né? Mandei o quê? Verbo transitivo direto. Questão 8. Classifique os verbos das orações abaixo em transitivo, direto, indireto, direto, indireto e intransitivo. Saiu a pé. Saiu como? Saiu onde? Saiu quando? Saiu o quê? Saiu de quê? Se a pergunta não entra, gente. Se a pergunta não entra, ali eu tenho o verbo intransitivo. Por quê? Porque nenhuma perguntinha entrou. Ah, mas se entrar a pergunta onde? Se entrar essa pergunta onde? Não pode, gente. Onde não tá lá na minha lista que eu dei pra vocês, lembra? Quando entrar a pergunta onde, já sabe que ali é um intransitivo, que não dá pra entrar a pergunta que a gente está estudando. Então, saiu de quê? Saiu como? Saiu o quê? Se não entra a pergunta, já sabe que é um intransitivo, ele não precisa de complemento. Duvido. Quem duvida, duvida de alguma coisa. De quê?
Verbo transitivo indireto. De que? Nasceu. Ih, não precisa de nada, né? Nenhum complemento. Verbo intransitivo. Distribuiu. Quem distribui, distribui alguma coisa. Distribui o quê? Doces, né? Mas distribuiu doces para quem, ó? Para as crianças. Eu tenho os dois aqui. Eu tenho distribuiu o quê? Que é o doces. Para quem? Para as crianças. Verbo transitivo direto e indireto. Os cães dão. Dão é um verbo, né? O verbo dar. Mas quem dá alguma coisa. Dá o quê? Verbo transitivo direto. Vamos para a última questão. Questão 9. Que consomem 46% de toda a gasolina do planeta. O mesmo tipo de complemento exigido no verbo grifado acima está nas frases de... Não, gente, eu não vou fazer essa daqui não, porque já está incluindo um outro assunto que não tem nada a ver com o assunto da transitividade, viu? Vamos deletar essa daqui. Essa daqui não está no nosso script, veio aí de bandeja. E nem essa 10 também, que já é um outro assunto, tá? Vamos só até aqui. Então, vocês já sabem, né? Voltando lá pro ponto inicial... O intransitivo não precisa de complemento. Já sei que se quando eu for perguntar entrar o onde, entrar... Ah, a Maria desmaiou onde? Não, não pode. O onde não é pergunta, tá? Não tá na nossa pergunta. Então, ele é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Mas quando vier o que ou quem, é transitivo direto. Quando vier uma preposição mais o que ou mais o quem, por exemplo, de quem, para quem, com que, a quem, né? Sempre que vier uma preposição, mais a pergunta, transitivo indireto. E quando vier as duas questões, comprou o que, para quem, deu o que, a quem, se eu tiver que casar duas perguntinhas, ele ali é um verbo transitivo direto e indireto.